Bom, pessoal, já começando aí o caderno 2, a gente vai estudar essa parte de processos de separação de misturas. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dito, gente, vamos lembrar de uma coisa. A definição de mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, a mistura homogênea é quando eu só tenho uma fase, né? Só consigo identificar, diferenciar uma fase ali naquela mistura, eu não consigo identificar os componentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui água com açúcar dissolvido, não dá para identificar quem é quem. Já na mistura heterogênea é quando eu consigo diferenciar quem é quem. Exemplo clássico, água e óleo. Isso vai ser importante porque cada uma separa de um jeito, tá bom, gente? Então, inicialmente aqui, a gente vai ver o processo de separação de misturas heterogêneas, tá bom? Então, começando pelas misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido, onde os componentes ali são sólidos, tá bom? Primeiro deles, a gente tem a catação. O próprio nome diz, gente, catar. Então, é separar com a mão mesmo, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, o pessoal separando o lixo, né, reciclável do não reciclável. E o catar o feijão, né? Separar ali manualmente o feijão que está em pedrinha que vem no meio ali do feijão, certo? Separação magnética. Então, quando um dos componentes aí sólidos for algo magnético, a gente pode usar simplesmente um ímã para separar isso daí. Então, isso se chama separação magnética. A ventilação, gente. A ventilação é eu separar usando o vento mesmo, né? Então, por isso que eu coloquei esse ventilador aqui. Eu separar usando vento. Então, eu tenho essa senhora aqui, o que ela está fazendo? Ela está separando a palha do arroz do grão. Então, ela joga para cima e chacoalha um pouquinho esse arroz na peneira, joga para cima. Quando ela joga para cima, o vento vai levar embora a palha e vai ficar ali só os grãos de arroz que são mais pesados. Levigação, gente, que não tem nada a ver com levitação, mas é parecido, tá? O processo é bem parecido, porque agora a gente vai ver os processos que tem a ver com a densidade do material, né? Então tem a ver aí com quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo. Então a levigação é bastante usada para garimpar ouro, porque o ouro, por ser bastante denso, ele tende a se depositar no fundo. Então, se eu passar um fluxo de água ali na superfície, eu vou arrastar aquele material menos denso, por exemplo, a areia, e vai ficar ali no fundo somente o ouro, né? O problema desse método aí, gente, que ele é muito usado, que os caras colocam mercúrio nessa mistura. Porque o mercúrio, quando ele se junta com o ouro, ele forma um material chamado amálgama, que é ainda mais denso. Então facilita essa separação. Só que qual que é o problema? Esse mercúrio aqui, ó, essa água que está passando aqui, ela vai parar no rio. E se ela tiver com mercúrio, o que vai acontecer? Ela vai contaminar os peixes. E aí a pessoa que ingerir esse peixe depois também vai ter uma contaminação por mercúrio, que é uma contaminação bem séria, tá bom? Tamização. A tamização, gente, também pode ser chamada de peneiração. É peneirar a coisa, tá? Porque no ambiente laboratorial, a peneira também pode ser chamada de tamiz. Então, por isso que tem esse outro termo aí, tamização, tá? Então, separa o mais fino do mais grosso ali, de acordo com o tamanho da malha da peneira. A flotação, gente, consiste no seguinte, ó. Imagina que eu tenho aí dois sólidos, tá? E a densidade deles é bem diferente. Aí o que eu faço? Eu jogo nessa mistura um líquido que tenha uma densidade intermediária entre os dois, tá? Ou seja, que faça um afundar nele e o outro flutuar. Então aqui como exemplo eu tenho a areia e a serragem. Se eu jogar água nessa mistura, o que vai acontecer? A serragem, por ser menos densa, vai flutuar, enquanto a areia, que é mais densa que a água, ela vai sedimentar, ela vai ficar no fundo do potinho ali, tá bom? A dissolução fracionada, gente, é o seguinte, ó, dissolução é dissolver, tá? Fracionada em partes, então eu só dissolvo ali uma parte. Então, por exemplo, se eu tenho uma mistura aí de sal com areia, certo? Se eu colocar água nessa mistura, quem se dissolve com a água? Só o sal. E a areia vai ficar ali no fundo, certo? Então aí se eu filtrar, por exemplo, eu consigo tirar essa parte que não se dissolveu com a água. E aí eu consigo separar então esses dois componentes, tá bom?
Eu tenho misturas também, gente, que é de sólido, quando eu tenho um sólido e um líquido junto. E aí a gente tem 3 métodos principais. A decantação, que é o que a gente vai mais ver, né, que consiste em esperar que o mais denso se deposite no fundo. A filtração, que é basicamente filtrar, certo? E a extração por solventes, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então a filtração, gente. Filtração basicamente é fazer um café, certo? Então é filtrar usando aí um funil, tá? Eu tenho ainda um tipo de filtração que é chamada de filtração a vácuo. E essa filtração a vácuo nada mais é do que uma filtração mais poderosa, digamos assim. Então, quando eu tenho um material que é difícil de filtrar, então, por exemplo, ele fica meio gelatinoso e tal, eu posso usar essa filtração a vácuo que ele acelera essa separação. A extração por solventes, gente, extração por solvente que é bastante usada, tá? No nosso dia a dia. Então, quando eu estou fazendo um café, estou fazendo um chá, eu estou fazendo uma extração por solvente. Porque o que eu faço com o chá, o café, o que tem em comum aí? Eu sempre uso água quente. Essa água quente aí, ela vai tirar tudo aquilo de dentro do grão, ali de dentro da folha, tudo aquilo que se mistura com a água. Né? Então eu consigo extrair aquelas substâncias que são polares, que se misturam com a água, passando água quente nela, tá bom? É um método bastante usado aí no processo de refino da cocaína, por isso que tem um Pablito aqui, tá? E por último a gente tem a decantação, sedimentação, sifonação e centrifugação, gente, que basicamente é tudo o mesmo processo, tá? O que a gente tem, gente? Se a gente tem uma mistura de um sólido com um líquido, provavelmente o sólido ele é mais denso, certo? Se eu esperar ali um tempo, essa mistura vai sedimentar, ou seja, ela vai se depositar no fundo, tá? E aí eu consigo tirar então o líquido por cima e a parte sólida por baixo, tá? A centrifugação, então é um método de que você simplesmente aumenta a força gravitacional sobre aquele negócio. Então é o que acontece na máquina de lavar roupa, por exemplo. Ela gira bem rápido. Quando gira bem rápido, você aumenta a força da gravidade ali. Então aquela parte ali sólida, ela vai se depositar com uma facilidade maior, tá bom? Então é isso, gente. Na próxima aula aí a gente vai ver esse processo de separação de misturas homogêneas, tá? Tenha em mente que tudo que a gente viu agora são misturas heterogêneas. E na próxima aula a gente vai ver misturas homogêneas, tá ok? Então um abraço, gente. Tentem fazer aí os exercícios da página 506 e 507, que na próxima aula a gente vai ver isso daí, tá? Falou, pessoal. Tchau, tchau.